Olá, hoje estou aqui como facilitador do Núcleo de Formação Integral da Ágil Escola de Negócios. Vou passar algumas dicas aos vestibulandos para se prepararem ao longo desse ano. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Postal, licenciado em Física pela USP, especialista em Fundamentos de uma Educação para o Pensar pela PUC de São Paulo, especialista em Teorias Modernas da Educação pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV, com foco em gestão escolar. Atualmente, atuo como professor do terceiro ano do ensino médio e pré-vestibular. Também sou diretor pedagógico do Grupo Integração, um curso preparatório para o pré-vestibular aqui em Osasco. Vou passar então 10 grandes dicas para vocês vestibulandos. A primeira dica é a importância da leitura do edital do vestibular que você vai prestar. Cada vestibular tem um edital específico. Por exemplo, o Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp. A leitura desse edital vai auxiliar a você estar por dentro do calendário, com as principais datas, conhecer as normas e regras desse exame e, principalmente, conhecer qual é o conteúdo programático que irá cair nessas provas. Tanto que no Enem existe uma matriz chamada Matriz de Referência do Enem. Essa matriz ela é muito importante que o vestibulando leia, porque ela indica quais são as habilidades e competências que serão avaliadas neste exame. E podem ter certeza, cada habilidade mencionada nessa matriz terá pelo menos uma questão na prova do Enem. Então não deixem de ler os editais e as matrizes de referências. A segunda dica é a importância de organizar um cronograma de estudos. É fundamental que o vestibulando ele estude no contraturno da aula regular dele. Se ele estuda de manhã, é importante que ele monte uma rotina de estudos no período da tarde e vice-versa. Por quê? Existe uma grande diferença entre compreender e aprender. Quando o aluno ele apenas acompanha a aula, ele está compreendendo o que o professor está falando, mas a aprendizagem só vai acontecer de verdade quando ele sentar sozinho para revisar o conteúdo e principalmente praticar, colocar em prática tudo o que ele viu durante a aula. Aí entra a importância da resolução dos exercícios, das situações, problemas, propostas. Então, é fundamental ter uma rotina de estudos no contraturno. Muitos alunos perguntam, Postal, quantas horas eu devo estudar por dia? A minha dica, a minha sugestão, na verdade, é que para se preparar bem para um vestibular concorrido, você tem que estudar no mínimo 3 horas por dia fora da escola. De 3 a 5 horas é uma carga aí já satisfatória. Terceira dica. Priorize as matérias que você tem mais dúvidas no início. O que seria isso? Quando você montar o seu cronograma de estudos, é fundamental que aquelas matérias, aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, você deixe uma carga maior para estudar. Mas assim que você sanar as dúvidas, aí deixe uma carga igual para todas as matérias, porque todas as matérias são importantes. O que vai fazer diferença para você no vestibular não é você arrasar em uma matéria e ser péssimo em outras. Não, é uma regularidade. Então é fundamental que você estude todas as matérias com a mesma intensidade, variando apenas a carga nos momentos que tiverem dúvidas específicas em determinados conteúdos. A quarta dica é fundamental que haja dedicação e disciplina. Numa das dicas anteriores, eu falei de estudar 3 a 5 horas por dia fora da escola. Para isso exige muita dedicação, muito empenho e muita disciplina, porque tem muitas outras coisas mais prazerosas do que às vezes estudar, que pode tirar o seu foco. Não deixe que isso atrapalhe.
Lembre-se, toda dedicação será recompensada no final do ano. Quinta dica: estude em grupos. Estudar em grupo é interessante porque um colega pode auxiliar o outro, tirar as dúvidas que um tem. Neste momento de isolamento, como não podemos estudar em grupos presencialmente, podemos fazer isso utilizando os recursos tecnológicos que temos. Podemos fazer isso em plataformas como o Zoom, o Google Meet ou outras de videoconferências, onde você pode criar uma sala e, juntamente com seus colegas, vocês se reunirem em horários já pré-estabelecidos diariamente ou semanalmente para discutir determinados assuntos. Além de você auxiliar o seu colega e o colega seu auxiliá-lo, lembre-se, você aprende muito mais quando você é capaz de ensinar alguém. Então, é um exercício que vai fazer com que você tenha uma evolução aí na sua preparação. Uma sexta dica é: faça as provas dos exames anteriores, ou seja, dos anos anteriores. Vai fazer o Enem? Pegue as provas anteriores, FUVEST, Unesp, Unicamp, o vestibular que você for prestar. Muitos também perguntam, Postal, quantos anos eu tenho que pegar de provas de anos anteriores? Bom, o ideal é que você pegue os 10 últimos anos, para você criar um repertório, ou seja, criar aí estratégias para resolver questões de acordo com as características das abordagens que aquele vestibular faz. Porque quando você faz muitos exercícios de vários anos e vai para uma prova como o Enem, a FUVEST, a Unesp, a Unicamp, você em determinado momento vai falar, nossa, durante a prova eu lembro de ter feito uma questão parecida com essa. E daí você começa a usar o seu repertório. É fundamental esse treino. O que faz a diferença para um vestibulando é a quantidade de exercícios que ele faz de maneira autônoma. Bom, se não for possível fazer dos 10 últimos anos, faça pelo menos dos últimos 5 anos. Reserve finais de semanas aí ao longo do ano para você ir fazendo as provas dos anos anteriores como se fossem simulados, onde você pode até mesmo cronometrar o tempo, 4 horas e meia, 5 horas de prova para determinado caderno, seja do Enem, da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, que são os principais vestibulares, por isso cito eles, ou até mesmo durante os seus estudos diários, você está lá estudando a matemática na segunda-feira. Pegue as questões de matemática e comece a discutir com seus colegas as dificuldades que você encontrar com seus professores, buscar também respostas de resoluções comentadas que há na internet, que os próprios cursinhos fazem. Esta é uma grande dica para vocês. A sétima dica é treinar a redação. Não tem como não treinar redação para ir bem no vestibular. Você tem que fazer muitas redações ao longo do ano. Qual é o ideal? Uma redação por semana. Se não for possível, pelo menos 2 redações no mês. Oitava dica: mantenha-se atualizado. Hoje em dia, os vestibulares cobram muitos conteúdos de atualidades em suas provas. Seja o conteúdo de atualidades aí norteando algum eixo temático, ou seja também numa proposta de redação. Por isso, faça leituras de jornais, revistas, mídias eletrônicas, acompanhe o que está acontecendo no mundo. E além de acompanhar, discuta com o seu professor. Faça esses comentários durante as aulas regulares, discuta com seus colegas nos grupos de estudos. Cria um repertório para que você consiga se sair bem em uma proposta de redação, por exemplo. Nona dica: procure fontes alternativas de estudos. O que seria isso? Quando você está estudando, muitas vezes você se depara com uma dificuldade, fala, nossa, não entendi o que o livro está querendo dizer nesse momento. Ah, eu não entendi o que o professor falou em sala de aula, eu não estou entendendo essa anotação que eu fiz aqui em meu caderno. Procure outro livro.
é fundamental que você tenha uma diversidade de abordagens. Se está com dificuldade, pegue um segundo livro, um terceiro livro, procure na internet, em fontes confiáveis. Quando eu me preparava para o vestibular, eu colocava normalmente 3 livros em cima da minha mesa. Estudava com o meu livro principal. Quando eu tinha dificuldade, não entendia algum assunto, eu ia para o segundo. E daí, às vezes, aquela abordagem me ajudava a compreender totalmente. Se eu ainda tivesse com dúvidas, eu ia para o terceiro. E normalmente, quando eu fazia esse caminho, as minhas dúvidas aí eram sanadas. Lembre-se que você tem o período de estudos no seu contraturno, aquele momento que você está estudando de maneira autônoma. Então, ter uma diversidade de fontes é muito importante também durante a sua preparação. E a 10ª dica, cuide da sua saúde. E aqui eu vou ampliar mais, cuide da sua saúde física e mental. Quando se prepara-se para o vestibular, é fundamental que você mantenha não apenas uma preparação cognitiva, mas também emocional e também física. Por que física e emocional? Física, porque durante a prova você vai se deparar com um desgaste muito grande, normalmente 4 horas e meia, 5 horas de prova. Isso acaba gerando um desgaste físico que, se você não tiver aí um preparo ao longo do ano, pode prejudicar o seu desempenho. Como melhorar, então, o seu condicionamento físico? Faça uma atividade física. Faça pelo menos 2, 3 vezes por semana uma caminhada, uma esteira, academia, o que for possível que você consiga fazer. Neste momento de isolamento, como não é possível uma academia, você pode fazer uma caminhada, uma corrida, uma esteira, pelo menos 2, 3 vezes aí por semana. Como se preparar emocionalmente? Bom, emocionalmente é fundamental que você tenha alguma atividade prazerosa. Faça alguma atividade na semana que você goste. Ah, você gosta de jogar videogame, gosta de assistir Netflix, gosta de fazer uma outra atividade. Reserve também um tempo dentro daquele seu programa, daquele seu cronograma de estudos, para que você também relaxe. Isso será fundamental para você não chegar no final do ano pilhado, surtado e isso comprometer o seu desempenho. Bom, todas essas dicas estarão disponíveis no canal da Ágil Escola de Negócio, nas redes sociais e no canal do YouTube. Em breve estaremos com outras dicas. Até mais, boa preparação. Tchau, tchau.